Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, o artigo 142 e a intervenção militar. O ministro parasitário do STF, Luiz Fux, em resposta a uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, apresentada pelo PDT, delimitou o alcance do artigo 142 da Constituição. O partido, que detesta pessoas que trabalham e por isso adotou a sigla PDT, Partido da Destruição do Trabalho, impetrou essa ADI sobre uma interpretação possível do artigo 142, que fala sobre os papéis das Forças Armadas. Sim, não foi contra uma lei ou contra um ato normativo, foi contra uma interpretação possível de um artigo que pertence à Constituição original. Segundo estatistas, ADI significa ação direta de inconstitucionalidade. Pode parecer até estranho caber ADI nesse caso, visto que a definição da ADI está lá no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, que define ela como ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas espera, uma interpretação de um artigo da Constituição não é uma lei, não é um ato normativo, nem federal, nem estadual. É a própria Constituição. Pior, é uma interpretação possível da Constituição. Como pode caber ADI nesse caso? Embora pareça estranho, não é nada inédito. Já existe jurisprudência sobre isso. Eles podem usar ADI para qualquer coisa, até sobre a própria Constituição, sobre ideias, sobre pessoas, sobre o seu pensamento. Meu amigo, se um dia você cagar estranho e pedir uma ADI sobre o seu cocô, se isso ajudar o STF a empurrar a agenda política deles, eles vão analisar a sua ADI fedorenta, não se preocupe. Bem, você já sabe, essa coisa toda de Constituição juspositivista é só um guardanapo sujo com um monte de rabisco. Só é interpretada ou reinterpretada conforme o interesse político dos poderosos de plantão. O que está escrito de verdade ali importa muito pouco. Lei juspositivista não existe, Constituição não existe, é só um monte de rabisco que os parasitas podem usar para interpretar do jeito que eles quiserem, para justificar te roubar, te agredir, limitar a sua responsabilidade, mas nunca vai ser interpretado para prejudicar os próprios parasitas, nem sequer para possivelmente diminuir um pouquinho as suas mordomias nababescas. Como o parasita do judiciário quer só proteger politicamente o STF, Supremo Tribunal Federal, ele deu um jeito de interpretar a coisa do jeito mais conveniente para isso, para ele e para os seus comparsas mafiosos parasitários. O STF virou já há algum tempo um órgão político. Pior, órgão político não eleito, que foi cooptado pelo PT. Quer todas as benesses de ser político, poder imprimir a opinião dele em tudo, independente do que está efetivamente escrito na Constituição, mas não quer os malefícios de ser político, que principalmente consiste em ser muito criticado. Acordem, faz tempo que vocês não são mais juristas, vocês são políticos, acostumem-se com críticas. Bem, ele deu uma decisão liminar, ou seja, temporária, que ainda vai ser submetida ao plenário. Mas a essa altura, todo mundo sabe que o plenário do STF está agindo como um corpo tentando se autopreservar. Então é óbvio que a decisão será a mesma. Exatamente como já cantei a pedra, que a chance do STF declarar ilegal o processo ilegal das fake news é nula, é 0%. Não existe tal possibilidade. Minha dúvida só é se vão decretar a constitucionalidade daquilo que é claramente inconstitucional por 11-0, para deixar claro para todo mundo que estão morrendo de medo das críticas, ou vão combinar lá no cafezinho do Supremo, fazer um 6-5, não, você vota nisso, eu voto nisso, não sei o que lá, para fingir que ouviram a opinião pública, mas no final decidiram que é constitucional mesmo. Eu daria 80% de chance para o 11-0 e 20% de chance para o 6-5. Façam suas apostas aí. Lógico, no que sair a decisão, toda a matéria, todo o tweet chamando aquele inquérito inconstitucional das fake news de inconstitucional vai ser prontamente marcado com 10 avisos de fake news em cada plataforma. O Fux, então, interpretou o artigo 142 da Constituição com a seguinte limitação: é da lei que disciplina as Forças Armadas, não permite intervenção do Exército sobre o Legislativo, o Judiciário ou o Executivo. Pode intervir em outros lugares. Você, por exemplo, se resolver fazer um movimento de secessão,
coerção, o artigo 142 pode ser usado contra você. Bom, na verdade, se os parasitas do governo quiserem te perseguir, meu amigo, eles vão sempre achar uma lei rabiscada em algum canto para justificar usar violência contra você, senhor Bovino Gadoso. Mas contra o STF, aí não pode, Lógico que o STF vai interpretar dessa forma. Fala a verdade, se eu tivesse poder de interpretar a lei do jeito que eu quisesse, eu interpretaria que o artigo 145 dessa montanha de rabisco aleatório, na verdade, quer dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão instituir impostos nenhum. Apenas podem se financiar usando padrinho ou apoia-se. Ponto final. A famosa hermenêutica constitucional. Hermenêutica jurídica é definida pelos parasitas como a ciência e técnica de interpretar as leis. Mas de fato é a ciência e técnica do mafioso burocrata dar um jeito de enfiar a opinião pessoal dele em algo que está escrito e justificar isso com princípios que não existem, direitos aleatórios, diretivas mestras do ordenamento jurídico e outras baboseiras que eles tiram do cu, só pode. É muita ciência hermenêutica, meu amigo. É ciência hermenêutica pra caralho. Esse pessoal jurista adora umas palavras difíceis porque pouca gente conhece o significado. Isso tem um objetivo, isso tem um motivo claro. Se você entender de fato o que aqueles patetas do STF estão falando, iria perceber que é uma bobagem enorme. Você não tem ideia. Bota o Fux lendo a mesma coisa vestido de bermuda e chinelo na praia e falando português coloquial. É da lei que disciplina as Forças Armadas não permite intervenção do Exército sobre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Isso aí vai virar: e acho sacanagem o pessoal entrar com arma aqui na nossa festinha do Batman, sacou? Mas vamos entender que diabos é esse artigo 142. Na verdade, eu prefiro chamar de guardanapo sujo rabiscado número 142, porque é mais condizente com essa montanha de merda que é a Constituição. Tá escrito lá nesse guardanapo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Devido a como está rabiscado lá no guardanapo sujo, abre margem para interpretar que as Forças Armadas podem, sem contradizer esse rabisco, intervir nos poderes. O Presidente da República poderia ordenar às Forças Armadas a intervir no STF ou no Congresso, fechando eles. Veja, não pode destituir parlamentares ou ministros do STF porque isso seria inconstitucional. Fere outros guardanapos sujos dessa montanha de merda, mas fechar esses órgãos poderia. Qual a utilidade disso? Bem, o presidente poderia governar emitindo MPs e revalidando essas MPs. Elas perdem a validade em 20 dias, se não votadas no Congresso. Sem um STF para anular, porém, bastaria ele emitir de novo a mesma MP, continuaria sendo válido o tempo todo. Mas é óbvio que isso seria uma ditadura. Por mais que, hipoteticamente justificado no texto da Constituição, seria uma ditadura. Ele passaria a acumular o poder absoluto. Nós passamos por um período extenso no qual os militares tiveram uma significativa influência na política bananense. Quiser um pouco mais de detalhe, eu explico isso no vídeo Houve Ditadura Militar no Brasil? Tá aqui no canal, só procurar. Nos últimos anos, há ruminantes que pedem a volta dos regimes, citando até esse artigo 142, mas por outro lado, há outros bovinos mais gadosos ainda que gritam aos quatro ventos que ditadura nunca mais, ao mesmo tempo que adorariam uma ditadura da marca deles, do lado deles. Nós libertários não apoiamos forma alguma de ditadura, nem de um lado nem de outro. Democracia também é uma merda, só a sociedade de leis privadas salva. Mas não tenha dúvida, ditadura é pior ainda que democracia. Então, independente do que está escrito naquela montanha de rabiscos idiotas, o melhor seria se o governo se partisse em dois. Porque o STF não monta todo um novo governo paralelo ao governo do Bulbasauro. Assim, abre a possibilidade do povo contratar o governo que achar melhor. Quem preferir o liberalismo econômico, bem leve a verdade, do Paulo Guedes, preferir ter porte de armas, preferir o fim do lockdown, continua pagando impostos para Bulbasauro. Quem quiser mais aborto, menos armas, funcionários públicos ricos, passe a pagar imposto para o governo do STF. Pronto. Sociedade de leis privadas, muito melhor. Todos convivemos juntos num ambiente em que existe mais de uma lei ao mesmo tempo no mesmo lugar.
Agora, você pode estar se perguntando, mas por que eles estão se dando ao trabalho de escrever num papel que é proibido às Forças Armadas darem um golpe no Legislativo e no Judiciário? Se as Forças Armadas resolverem dar um golpe, elas não vão ler o papelzinho, ah não, mas aqui está escrito que não pode dar golpe, então não. É lógico que não, vão entrar lá e vão dar o golpe e fazer uma nova Constituição. Isso é o padrão da máfia bananense desde a queda do Império. A cada 30 ou 40 anos tem um golpe militar com uma ou duas novas constituições. Pode ver, teve a Constituição de 1891, que foi promulgada no início da República, durou 42 anos até 1934, quando foi fundada a Segunda República, a do gordinho suicida, o tal do fascista Getúlio Vargas. Não satisfeito, Vargas fez outra Constituição logo em seguida, a de 1937. Quando Vargas caiu, em 1946, tivemos a Constituição Democrática, que durou 21 anos até 1967, que foi a primeira Constituição dos militares. Tal como Getúlio, a primeira Constituição é cheia de boas intenções, mas logo os ditadores percebem que, foda-se isso, e aí fazem logo em seguida outra Constituição. A dos militares, a segunda Constituição foi em 1969. Bom, tecnicamente a Constituição de 1969 foi uma emenda à Constituição de 1967, mas a emenda era tipo assim, o texto integral da Constituição passa a ser esse. Ora, isso não é uma emenda, isso é uma nova Constituição. Como vocês sabem, com a queda dos militares veio a Constituição Cidadã de 1988, que já tem um pouco mais de 30 anos. Pelo histórico da República Bananense, já está na hora de um novo golpe e mais um par de constituições. Ó, o tempo está correndo, tic-toc, tic-toc. De novo, deixo claro que eu não quero isso, eu não quero golpe, não quero ditadura, muito menos Constituição. Eu estou apontando que possível é, e se olharmos a série histórica, bem, parece até inevitável. Mas o ponto principal é o seguinte, o que quer que o parasita do Supremo acha que está alcançando fazer nessa liminar? Nós sabemos que esses rabiscos não valem nada, ninguém acredita que pedaço de papel com um monte de coisas escritas vai parar tanques do exército. Aliás, nem os próprios ministros do STF acreditam naquele monte de besteira que eles rabiscam. Eles próprios mudam o entendimento do que está rabiscado conforme convém a eles. Mas está claro que o que eles querem impedir é o chamado golpe constitucional. Se o pessoal tentar isso, ou seja, tentar usar o artigo 142 para justificar fechar o Congresso e o STF, já tem decisão de que é inconstitucional antes mesmo do ocorrido. Eles sabem que, se tiver golpe mesmo, do tipo, vamos derrubar todo mundo e destituir membros do Congresso e coisa e tal, não tem nada que possam fazer. Porque se tiver golpe mesmo, vai ter uma nova Constituição, ou como a história nos mostra, mais um par de constituições. Mas a boa notícia dessa história toda vem exatamente do outro lado. Bulbasauro é um cara mais inteligente do que eu imaginava, ou está sendo muito bem assessorado. A nota que ele soltou hoje é bem clara. Forças Armadas não cumprem ordens absurdas como, por exemplo, tomada de poder. Também não aceitam tentativas de tomada de poder por outro poder da República, ao arrepio das leis por conta de julgamentos políticos. Ou seja, é um standoff. Eu não vou atirar se vocês não atirarem primeiro. Mas se vocês atirarem primeiro, vai ter chumbo. Eu tô vendo vários blogueiros, jornalistas e até filósofos apoiadores do Bulbasauro reclamando que ele é frouxo, que ele devia mandar logo o cabo soldado. Olha, esse pessoal tá errado. Falta a eles a leitura mais ampla da situação. A esquerda tá ferida de morte e acuada. Os socialistas do STF só estão tomando essas medidas tresloucadas e sem sentido porque estão acuados. Animais acuados são perigosos porque não tem nada a perder. Todos esperavam que o governo fosse naufragar no primeiro ano, ou na crise do Covid. Não naufragou e agora a crise está passando, vai colher bons frutos disso, vai sair muito maior do que entrou. Como já disse em outras oportunidades, quem der o primeiro tiro nessa guerra, perde a guerra. Se Bulbasauro mandar o soldado e o cabo fechar o STF, acabou. A opinião pública vai concordar com a narrativa que sempre tentaram impor a ele de que, olha, o cara é um ditador antidemocrático. Até aqui só tem a narrativa, muito espertamente plantada pela esquerda, é verdade, justamente para impedir esse movimento dele. Se ele der razão a essa narrativa, acabou. Ele pode dissolver o Congresso também, ele vai ficar no poder, mas é só uma questão de tempo até ele ficar isolado e a nova ditadura acabar e a esquerda voltar ao poder dizendo, viu como eu tinha razão? Mas também, se o STF ou o TSE inventar de caçar o presidente com base em filigrana sem sentido, como parecem estar querendo fazer, vai ficar claro que sim, o STF está dando um golpe. Lógico que a mídia tradicional vai ficar do lado do STF, mas a mídia tradicional já não é o único canal de informações hoje em dia. Talvez não seja nem mais o mais importante
importante. Vai ficar claro para todo mundo o engodo da coisa. E ele tem toda a condição de recusar a desobedecer ordem judicialmente manifestamente ilegal. O STF vai gerar uma guerra civil se fizer isso. Lógico, resta ao Congresso eventualmente promover o impeachment. Esse caminho, porém, devido justamente à popularidade do presidente, está fechado por hora. Lógico, a elite esquerdista em conjunto com a New Left vão continuar tentando tirar popularidade do cara. Quem sabe mais pra frente consigam algo. Por ora, o lado ruim é que nesse primeiro governo do cara ele vai conseguir fazer pouca coisa, devido ao STF e ao Congresso boicotarem qualquer medida dele. Mas está claro para todos que é o STF quem é o problema, não Bulbasauro. Ele ainda consegue se reeleger fácil na próxima eleição. Como colocamos, a visão libertária disso tudo é que só o libertarianismo pode substituir essas brigas e intrigas, uso de força e palhaçadas juspositivistas por contratos voluntários e mercado. Muito melhor se você pudesse escolher o governo para qual você quer pagar imposto. Não precisa um grupo brigando com o outro, todos competem no mercado. Compre a Constituição que você achar melhor. Ninguém precisa desse tipo de intriga, interpretação de lei, briga física pelo poder. Agora, que é um absurdo o STF se achar um grande paladino da verdade e democracia, isso é. Escrevi aqui que você não pode me agredir nem me ameaçar, viu? Ditadura nunca mais. Mas, mesmo com a população deixando claro que quer ter armas, quer ter o direito de andar armado, continuam impondo a sua opinião particular sobre esse assunto. Mesmo com a população majoritariamente apoiando o presidente contra o lockdown absurdo, insistem em dar poder a governadores porque a opinião deles é essa. No final das contas, fica cada vez mais evidente a ditadura do STF. E como disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja nosso conteúdo por lá também. Aliás, se você gosta de direito e libertarianismo e já está lá no Instagram, não deixe de acompanhar o Instagram dos advogados libertários. Procure advogados_libertários. Outro aviso, nessa terça-feira que vem, dia 16, vamos ter um hangout exclusivo com patrocinadores do canal, lá no Discord dos patrocinadores. Várias mudanças vêm aí, vamos bater o martelo delas na reunião. Se você é patrocinador, entre no Discord para participar. Até a próxima!